Olá, povo de Deus! Hoje, domingo, dia do Senhor por excelência. Alguém diz assim, mas todo dia é dia do Senhor. Mas o domingo é dia do Senhor por excelência. O dia que o Senhor ressuscitou. Ressuscitou, aleluia, o Senhor ressuscitou. E hoje, por incrível que pareça, o domingo nós vamos falar da ressurreição do Senhor. O dia que o Senhor derramou sobre a igreja o Espírito Santo para que ela saia anunciando esse novo, esse Cristo, esse Salvador. O dia que o Senhor sobe aos céus, o dia em que os apóstolos celebravam a Santa Ceia a cada domingo. No dia do Senhor, eles celebravam a Santa Ceia. Então, o domingo é o dia do Senhor por excelência e você é convidado, a se alimentar da palavra do Senhor, convidado a se alimentar do banquete eucarístico de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, porque ele se dá para nós em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. E na palavra de ontem nós deparamos com um momento de Jesus na cruz, a sua mãe ali de pé ao lado da cruz e o discípulo amado. E Jesus vai dizer à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E então é uma realidade de morte. O versículo 19 é a realidade da crucificação de Jesus, morte de Jesus, a sepultura de Jesus. Mas no capítulo de hoje, o capítulo 20, é o capítulo da ressurreição. E ontem, quando eu falava dessa realidade, de mãe, dessa relação de Maria como mãe de Jesus, mas Jesus dá também ao discípulo amado a sua mãe como mãe, e o discípulo acolhe a mãe de Jesus como mãe. E ao falar de mãe, uma amiga me disse: padre, amanhã é o aniversário da minha mãe. A minha mãezinha já está com Deus, a Beth, a Elizabeth, e a sua mãe é a Dona Teresa Santana, e ela disse: padre, amanhã é aniversário da minha mãe. Minha mãe, se estivesse viva, faria 93 anos. Há 22 anos a minha mãe partiu. Então essa é a realidade da morte. Gente, mais do que olhar para a morte, é olhar para a eternidade. E o Senhor, antes de Jesus, nós tínhamos uma situação. A partir de Jesus nós temos outra situação, porque Jesus vem nos dar a ressurreição. A morte foi vencida, o Senhor venceu a morte, aleluia! E o Senhor nos convida a esse ressurgir. Então a vida em Cristo, quando nós encontramos o Senhor, Ele nos dá essa vida nova e essa certeza da ressurreição, de encontrarmos os nossos. Então, com certeza, Beth, você, seus irmãos farão essa experiência quando nós buscamos o Senhor, de fazer essa experiência de reencontro na ressurreição e de vivermos eternamente como irmãos, adorando o nosso Deus no céu. Mas uma coisa interessante também, gente, é que vocês já ouviram essa expressão: tem gente que morre, mas a pessoa era muito complicada, ruim que chega, e alguém diz assim: foi tarde. Vocês já ouviram essa expressão? Como eu também já ouvi. A pessoa é tão ruim, mas tão ruim, que a pessoa diz assim: foi tarde. E a pessoa quer mais é esquecer a memória daquela pessoa. E as pessoas, quantos que são esquecidos? Mas tem pessoas que morrem, mas continuam vivas. Como? Continuam vivas em nosso coração. A minha avó morreu em 86, mas a minha avó ensinou tantas coisas boas, e principalmente no sentido da busca de Deus, do temor a Deus, ensinar a rezar, que eu rezo as orações que nós fazemos a promessa, de rezar todos os dias, a liturgia das horas, mas eu rezo orações que a minha avó ensinou. Eu era criança, bem criança, e ela ensinava: não pode dormir sem rezar. E eu sempre rezei, desde criança. Tem umas orações que eu faço, e até hoje, na hora de dormir, a última oração é essa oração que a minha avó ensinava. Eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria por mim, um Pai Nosso e uma Ave Maria
por todas as almas daquelas pessoas queridas que são falecidas, né? E um Pai Nosso e uma Ave Maria eu rezo pelas almas do purgatório. Claro que eu estou rezando por aquelas almas conhecidas, acreditando que estão no purgatório, mas em especial eu rezo uma pelas almas todas do purgatório, mas uma em especial pelas pessoas queridas que passaram pela minha vida. Então, nessa realidade diante da morte, a morte não é um fim, a morte é a passagem, né? A alma continua viva, acordada. Tem gente que acha que morreu, dormiu. O corpo pode dormir, mas a alma não dorme, né, gente? Então, mas também as pessoas ficam vivas, como o evangelista João está vivo. Nós estamos rezando com essa palavra de João, nós rezamos com a palavra do Senhor que foi inspirada por Deus, mas que os homens foram escrevendo. Nós rezamos com a palavra desses autores. Quantas pessoas que morreram lá no início, né, da igreja. O som aqui deu um piripaque. Quantas pessoas que morreram lá no início da igreja, mas que são vivas até hoje. Quando nós falamos de São Justino, quando no início da igreja, no ano de 165 mais ou menos, quando ele morreu, mas daquele tempo ele vem nos falar da Eucaristia. São Justino é um dos autores que nós buscamos como fonte ao falar da Eucaristia, que os apóstolos se reuniam no dia do sol para celebrar a Santa Ceia, e ele vai descrevendo um pouco ali da Santa Missa. É tão bonito você pegar lá do início da igreja, aqueles autores falando do domingo, falando da celebração da Eucaristia, falando dos cristãos, onde vão ser chamados de cristãos, em qual lugar, em que tempo, falando da perseverança diante das perseguições, pessoas que a obra dessas pessoas estão vivas ainda. E eu achei interessante quando a Beth me disse sobre a sua mãe, né? A minha mãe amanhã com tanto amor, ela fala dos pais com tanto amor, e até ama um lugar onde ela há muito tempo talvez não vá ali, mas fala com tanto amor por causa do amor que ela tem aos pais. Com certeza, pais que deixaram uma marca de amor, de ensinamento muito grande. Como eu dizia da minha avó, que ela faleceu em 86, mas eu guardo tantas coisas dela em mim. Ela vive de uma certa forma nos ensinamentos que ela deixou no meu coração. E a Dona Teresa, ela vive no coração dos filhos também, nos ensinamentos que ela deixou no coração de vocês. E vocês que estão me acompanhando, que não tem pai, que não tem mãe, ou que não tem os pais, mas os pais de vocês também estão vivos no coração de vocês por aquilo que eles ensinaram a vocês. Então as pessoas não simplesmente, morreu, acabou. Não, morreu, mas o que de bom as pessoas deixaram, ficam. E é incrível que tem gente que vai deixando o legado. Eu fiquei orando ontem, e eu me emocionei ontem, porque o bem que nós fazemos fica. E eu fiquei imaginando uma igreja. Uma igreja tem o esforço de tantas pessoas. Quando a gente passa por uma igreja, olha ali que tem pessoas que já morreram há bastante tempo, mas ali tem suor, ali tem trabalho, ali tem doação. Naquelas paredes, esqueci o nome agora, naquele reboco, naquela pintura, naquelas obras todas ali dentro, tem esforço de pessoas, tem doação, pessoas que se doaram ali. E eu recordando ontem, depois que a Beth me falou sobre o aniversário da sua mãe, eu vendo, ela está viva no coração da Beth, no coração das pessoas queridas, no coração dos filhos, mas como ela deixou, ela e ele, né, o seu Tonico, deixaram ali também um legado, deixou uma capela para aquela comunidade, onde aquela comunidade se reuniu por tanto tempo para orar, para exaltar o nome do Senhor. E quando nós sabemos, chegamos num local onde não tem ali a história escrita, né, agora eu quero escrever um pouco dessa história, né, da doação, daquele terreno, daquele espaço,
essa capela construída no ano tal, recebeu o nome tal, nome Capela Santo Antônio, Comunidade Santo Antônio. Hoje a comunidade não reúne ali porque a capela não tem mais estrutura para acolher, é preciso reformar. Mas ao ser reformada, as pessoas vão poder reunir ali e para orar. E é tão bonito quando nós podemos deixar esse legado, gente, fazer o bem. Quantos de nós podemos deixar uma marca de bem, de amor nas pessoas e locais, estruturas físicas que vão servir para que por muito tempo esteja viva ali a memória da pessoa. Eu falo para uma pessoa da minha família, olha, dê mais sentido ao seu dinheiro na oferta que você faz às pessoas, porque tem alguém, às vezes as pessoas ajudam o outro, pagando churrasco, dando um monte de cerveja, e aí a pessoa bebe, come e acabou. Mas às vezes você dá uma coisa para o outro que fica. Quando nós construímos uma comunidade, quem tem condições edifica um templo ali, uma capela, uma igrejinha, aquilo ali fica por muitos e muitos e muitos anos, uma marca que fica. E é bonito quando nós podemos marcar a vida do outro e marcar de uma forma que você vai, mas a memória do bem que você fez fica, o bem que você fez fica. Então, diante da realidade da morte, nós alegramos, nós recordamos com alegria de poder ver, reconhecer o bem que o outro deixou em nós, o bem que a minha avó deixou em mim, o bem que a sua mãe deixou em você, que a sua avó deixou em você também, que o seu avô deixou em você, que o seu pai deixou em você, que alguém muito querido para você deixou em você. Ai, como é gostoso quando o outro passa pela nossa vida deixando uma marca de coisas boas, de amor. Eu tenho muita preocupação quando eu viajo e alguém vai do meu lado e eu pensar, meu Deus, será que o Senhor colocou essa pessoa na minha vida com um propósito de eu falar de Ti para essa pessoa? Porque eu não sei como está a vida da pessoa ali do lado. Mas vamos a essa palavra de hoje. O que acontece hoje? João capítulo 20. Os discípulos estão arrasados, eles estão tristes, como tantos de nós diante da morte. As pessoas acham assim, acabou. Não acabou, nós vamos nos reencontrar. Cristo venceu a morte. Você que perdeu um familiar, Cristo venceu a morte. Nós vamos nos encontrar, nos reencontrar. Agora é preciso caminhar no caminho de Cristo, porque senão nós podemos nos reencontrar também lá no lugar onde nós não queremos nos encontrar, não queremos nos encontrar, não queremos nos encontrar ou nos reencontrar, mas num lugar indesejado. Maria Madalena, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ela vai até o sepulcro. O sepulcro vai ver que o corpo não está ali, a pedra foi puxada, o corpo não está ali, e ela sai para avisar a Pedro e João e os discípulos, né? E eles saem correndo. O discípulo mais jovem, João, chega primeiro, mas não entra, porque existe uma hierarquia, e Pedro chega depois e entra, vê que o corpo não está ali, mas no versículo 9 vai dizer assim, em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Eles voltaram ainda entristecidos. Não, o que aconteceu? Depois, Maria Madalena tem um encontro com o Senhor. Ela não reconhece o Senhor, mas no versículo 18 vai dizer assim, Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Maria Madalena foi contar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor. Eu vi o Senhor. E eu me lembro de uma pregação, num dia que eu disse que a nossa oração, eu preciso dizer, eu vi o Senhor. No encontro com essa palavra hoje, eu preciso dizer, eu vi o Senhor, eu encontrei o Senhor. E quando eu vejo o Senhor, quando eu encontro o Senhor, eu me alegro. A oração sua com o texto, você precisa dizer, eu vi o Senhor, eu encontrei o Senhor. Na tua oração, na tua adoração, você precisa dizer, eu vi o Senhor. Mas
Tantas vezes nós somos tão insensíveis, nós estamos tão presos aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas turbulências, às situações difíceis da nossa vida, que nós fazemos uma oração, mas nós não vemos o Senhor. Nós rezamos um texto e não vemos o Senhor. Nós rezamos com a palavra e não vemos o Senhor. Mas o Senhor está ao seu lado, mesmo sem sentir nada, reze. Por quê? Nesses dias, quem já pegou, aliás, quem foi pego, por esse vírus, porque as pessoas dizem, o senhor pegou o Covid, eu falei, eu não, esse vírus que me pegou, eu não ia pegar coisa ruim. Então, quem adquiriu aí esse vírus, foi contaminado, a maioria perde o olfato e o paladar. E foi assim que eu descobri que eu estava com o vírus, porque eu estava de boa, aquele instante, mas entrei num banheiro, um banheiro que não costuma ter um cheiro muito agradável, e eu não sentia nada. E eu disse, nossa, esse banheiro tá agradável o cheiro. Eu falei, na verdade ele não tem cheiro. E eu falei, Jesus, eu estou contaminado. E aí fui testar o paladar e vi que eu não estava sentindo gosto nenhum. Sabe, gente, o gosto está ali. Eu coloquei algo que tem um sabor bem forte e coloquei na água. Tomei, eu não senti o sabor daquilo, parecia ser água, sem nada, água potável. E de repente eu passei um perfume, não senti nada. Falei, Jesus, eu não estou sentindo nada. Mas o cheiro estava ali na minha pele, mas eu não sentia. O odor estava no ar, mas eu não sentia. O gosto estava ali na coisa, mas eu não sentia. Às vezes nós estamos diante do Senhor, mas nós não sentimos nada. Nosso coração parece que está insensível. Você está diante do Senhor, mas você não consegue ver o mistério que está aqui na Santa Cruz. O Senhor doou, o Senhor derramou o sangue dele por amor a você. Mas às vezes nós estamos tão insensíveis que nós olhamos na cruz do Senhor e vemos que o Senhor foi chagado. Perfuraram as suas mãos, nós olhamos e vemos a marca do sangue, a marca da lança, a marca dos pregos nos pés, a coroa de espinhos, mas nós somos tão insensíveis, estamos tão insensíveis, que parece que não foi por mim. Eu não consigo me dobrar e entrar diante desse mistério do Senhor, da nossa salvação, o Senhor que vem e vence a morte. Nós estávamos condenados à morte, mas o Senhor vem, vence a morte, e aquele que entra no Cristo tem a possibilidade da vida eterna, mas nós nos colocamos insensíveis diante do Senhor. Quantas pregações que nós ouvimos e o Senhor fala, levanta, levanta, eis que eu estou contigo, eu estou com você, você não está só, e a gente fica assim, parece que não é conosco, nós não deixamos a palavra adentrar o nosso coração, estamos insensíveis, não sentimos nada. Parece aquela pessoa com vírus que não sente o cheiro, não tem paladar, está cego, está surdo, está mudo diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Cegos, e por isso que no capítulo 9 desse Evangelho de São João vai falar daquele cego de nascença. Às vezes nós estamos cegos, desde criança estamos cegos, nós não conseguimos enxergar o Senhor, nós não conseguimos perceber o mistério que está na cruz de Cristo, o mistério da nossa salvação, o Senhor que vem para nos resgatar da vida velha, para nos dar a oportunidade da ressurreição, da vida eterna, da eternidade com Ele. O céu é maravilhoso, mas o Senhor quis estender isso a nós, e com o pecado o homem virou inimigo de Deus, ele perdeu a graça, ele perdeu a vida na graça, ele foi expulso do paraíso. O Senhor vem, se doa na cruz, o Senhor vem, vence a morte e nos religa ao céu, nos torna amigos de Deus novamente. Mas às vezes nós estamos tão insensíveis que o Senhor nos fala no capítulo 15, no versículo 15, o Senhor vai dizer: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvir de meu Pai.
O Senhor quer te chamar de amigo, mas nós fechamos, somos insensíveis, estamos insensíveis diante da palavra do Senhor, não conseguimos enxergar, vislumbrar a vida eterna, uma eternidade com o Senhor. Estamos cegos, nós estamos surdos, porque muitas vezes ouvimos essa palavra de João 14, 23, que diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viemos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Mas nós ficamos tão seduzidos com tantas coisas no mundo, com tantas coisas, que nós não conseguimos voltar o nosso coração para o Senhor, para vislumbrar as coisas do alto. E como em Colossenses 3 vai dizer: buscai, afeiçoai-vos as coisas do alto, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. E Jesus fala nessa palavra de ontem, o Senhor falava para Pilatos, no versículo 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. E nós nos cansamos e nós nos gastamos buscando coisas e coisas e coisas para esse mundo, e nós não conseguimos nos despreender. Às vezes eu vejo pessoas que têm bastante dinheiro, na hora dos apoios políticos, dão tanto dinheiro. Eu vejo a oferta de muitas pessoas ao longo da minha vida. Não estou falando agora da realidade onde eu estou, porque não sei de lá de verdade. Imagino que tenha também, com certeza tem, mas eu estou falando de modo geral, porque senão as pessoas acham que eu estou mandando indireta, e eu não preciso mandar, e a palavra do Senhor não é para mandar indireta para ninguém. A indireta para você ir para o céu, é isso sim. Eu quero o céu, e o Senhor me colocou como um pastor de almas para que eu possa conduzir as almas para o céu. Mas quantas pessoas que na hora de doar para a igreja, a mão é assim? A mão é assim. Alguém me disse assim: padre, eu estou preocupado porque nós temos o programa da Ave Maria e tem um custo alto, a gente tem que pagar rádio, e os patrocinadores foram deixando. E alguém comentou, diante do episódio do padre Robson, de comentar assim: ai, sei lá, a gente dando dinheiro, o que o padre está fazendo? Gente, que imoralidade. Eu não posso julgar que porque uma mulher casada traiu o marido, que todas as mulheres são safadas, que todas as mulheres são vagabundas. Eu não posso julgar porque uma pessoa fez o erro, porque o padre é um ser mortal, carnal e sujeito ao pecado como qualquer outra pessoa. A gente tem a busca pelo Senhor, mas nós não podemos generalizar porque alguém cometeu um erro, que todos cometem o mesmo erro. Claro que todos nós temos uma inclinação para o pecado. Todos os padres têm, todos os bispos têm, o Papa tem. E você que julga está mais desgraçado que o outro, porque você, além de estar inclinado, ainda está julgando o outro ainda. Mas na hora de doar para uma obra de Deus, a gente às vezes é tão miserável, tão mão fechada. Graças a Deus que tem aquelas pessoas que são disponíveis, que doam com mais abertura. É tão lindo ver que tem aquelas pessoas que... Porque, gente, se um pastor, se um padre desviar, ele vai prestar conta diante de Deus. Não tenha medo de ser dizimista e achar: eu não sou dizimista, eu vou dar meu dízimo fazendo caridade. Aí não é dízimo, meu irmão, você está fazendo caridade. Glória a Deus. Dízimo é dízimo. Caridade, você vai fazer, você vai dar o seu dízimo, né? Devolver a Deus a 10ª parte daquilo que Deus te dá, e você vai fazer caridade, você vai fazer oferta. O dízimo também não vai ser: eu vou dividir, eu dou em forma de oferta, para que na missa eu possa ir lá ofertar, as pessoas estão vendo que eu estou ofertando. Não, o dízimo é dízimo, oferta é oferta, e caridade que você vai fazer lá fora é caridade. Cada coisa no seu lugar. Se alguém desviar, alguém te estende a mão pedindo e desviar, ela vai prestar conta, essa pessoa vai prestar contas diante de Deus, e eu não quero prestar conta diante de Deus por nenhum desvio. Então
não tenhamos medo de ajudar a obra de Deus. E eu fico muito feliz e aqui agradeço. Tem tantas pessoas, porque como eu oro sempre com as pessoas, e tem gente do Brasil inteiro e até do exterior, as pessoas nos momentos que nós, na nossa live, por exemplo, tantas pessoas de Brasília que ajudaram, que entraram naqueles grupos das imagens ali e depositaram. Gente, que lindo! Essa obra sua, eu agora fiquei preso depois daquele tempo, mas quando voltar à ativa, vamos estar ali fazendo tudo que foi o proposto para fazer, e ali a sua doação vai estar ali naquele lugar. Quem sabe um dia você vem visitar Santana do Araguaia e vai poder visitar a nossa chácara, visitar a Via Sacra, visitar cada gruta, que vai ser feita ainda, né? E é bonito quando nós doamos. E aí, voltando à palavra, o Senhor diz assim, Maria Madalena, né, ela viu o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor, irmãos. Eu quero ver o Senhor todos os dias na minha oração, ver. E claro que tem dia que você não vai sentir nada, mas sem sentir nada você tem uma certeza: o Senhor está aqui comigo, Ele está ao meu lado, porque eu invoquei o nome dEle. O Senhor é educado, quando nós chamamos por Ele, Ele vem. Tem gente que é muito mal educada, a gente fala e a pessoa não responde, mas o Senhor é educado e o Senhor vem em nosso auxílio. E aí o Senhor diz assim: Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes Ele: a paz esteja convosco. Jesus é a paz, e quando Ele vem, Ele traz a paz para nós. Você que está precisando de paz, convido o Senhor: Senhor, vem estar ao meu lado nesse instante e me dar a paz, Senhor. E você pode fechar os teus olhos e imaginar Jesus diante de ti e falar para Ele: Jesus, eu tenho perdido a minha paz. Tem pessoas nessa pandemia que estão em casa, que é grupo de risco, que não tem saído, e às vezes tem começado a perder a paz. Tem gente que tem ficado nervoso, irritado em casa, impaciente, qualquer coisa já está zangado, já está falando alto. Peça ao Senhor: Senhor, enche o meu coração de paz. Me dá a graça de enxergar as belezas aqui da minha casa. Sabe, gente, quando a gente tem uma casa, você passeia pela sua casa, começa a conversar com o Senhor da história daquela casa, como que foi a construção daquela casa, como que foi a compra da sua casa. Começa a louvar a Deus, você vai ver que o seu coração vai ficar mais alegre. Você está irritado, mas você começa a pensar assim: ô Senhor, quanto esforço eu fiz para comprar essa casa, Senhor. Senhor, quanta luta. E aí você vai conversando com o Senhor. As plantas, vê a beleza das plantas na sua casa, se você gosta, se você tem. De você abrir a sua despensa, o seu armário e falar: nossa, Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado porque aqui tem água. A gente precisa agradecer a Deus, gente, por tudo. Obrigado, Senhor, porque tem um vaso aqui, ele está funcionando. Você já pensou nessa pandemia e você chegasse lá e entupisse? Que dor de cabeça. Mas a gente não aprende a agradecer a Deus por, parece que coisa pequena. Tem certas coisas que parecem ser pequenas, né? Você está respirando, agradeça a Deus. E se você não está, se você está sentindo o cheiro, oh Senhor, obrigado, eu estou sentindo o cheiro. Porque quando a gente perde o olfato nesses dias, eu entrei no banheiro e falei: oh Jesus, eu queria sentir até o mau cheiro que tem aqui nesse banheiro, eu queria sentir. Não estava sentindo nada. Está vendo como nós precisamos agradecer pelo olfato? Eu nunca tinha agradecido pelo olfato, mas um dia eu estava gravando aqui, deixei uma carne lá na panela e achei que tinha água suficiente. Gente, eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Assim, eu estava voltando a sentir cheiro, mas aí, gente, para eu sentir aquele pouquinho, você imagina o que estava na casa. Tinha torrado a carne. Eu falei: oh Deus, quanta falta faz o nosso olfato. Eu nunca tinha agradecido pelo olfato. Eu tinha agradecido pela água que eu bebo, quando eu faço um xixi, de agradecer. Tem tanta gente que não faz. Quando você vai lá no seu banheiro, nas suas necessidades lá, você agradece? Ai Deus, obrigado, está funcionando tudo direito. Quantas pessoas estão gritando a Deus para que o organismo funcione direitinho, para que possa comer. Esses dias eu falava para minha amiga que disse: eu engordei 5 quilos, e ela já tem mais de 70, e alguém disse assim, e disse que quando a gente já está mais velho, não emagrece com facilidade. Eu falei: minha irmã, então vamos fazer o seguinte, louve a Deus que você tem comida na sua casa. Quantas pessoas não têm comida em casa, não tem água?
Gente, você tem tantos motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Comece a agradecer a Deus tanta beleza que tem na sua casa. Não olha só os problemas não, olha as coisas boas. E o Senhor fala, a paz esteja convosco. E eu quero dizer hoje, a paz esteja convosco. A paz esteja na sua casa. Comece a agradecer a Deus, a louvar a Deus pelas coisas boas aí da sua casa. Os discípulos alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Irmãos, essa palavra é muito forte. E essa palavra é para você, principalmente você católico. Depois dessas palavras, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. O Senhor é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E nós somos, a igreja é seu corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor diz para cada um de nós que somos igreja, que se você arrepende e você procura o sacerdote e você leva ali o seu pecado, gente, não importa qual foi o pecado, se você está arrependido, Deus te perdoa. E é preciso que você se arrependa, peça perdão a Deus, mas que você se perdoe também. Quantas pessoas não se perdoam? Quer dizer, gente, se Deus te perdoa, por que você não se perdoa? Sabe quem quer que você não se perdoe? Satanás. Aí eu quero te fazer uma pergunta. A quem você quer agradar? A Deus ou ao diabo? Responde aí. Você quer agradar a Deus ou ao diabo? Porque Deus te perdoa. E quando você fica aí mexendo, porque eu não, porque eu sou o pior, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, você está agradando quem? Quando você está preso lá no seu pecado, muitas vezes confessado, você está agradando o diabo. Você quer agradá-lo? Se você quer continuar agradando ele, então continue. Eu quero agradar a Deus. Então, se o Senhor me perdoou, eu também me perdoo. Eu preciso me perdoar. O Senhor morreu na cruz por amor a cada um de nós. Que você possa pegar o seu pecado, levar até o sacerdote e arrependido você possa confessar os teus pecados e pedir perdão ao Senhor. Será que você não tem um tempinho que você não confessa? Olha, gente, a confissão é um sacramento de reconciliação com o céu. Quando nós pecamos, nós somos desligados do céu. E desligados do céu, se nós morrermos, vamos diretamente para o inferno. Aí não tem ressurreição para a alegria do reencontro, não. Aí é morte. Quando nós pecamos, tem alguns pecados aí que são, nós chamamos de veniais, são mais leves, digamos assim, que a gente pede perdão nos momentos de oração, no momento da Santa Missa, coisas mais simples, mas tem coisas que são mais pesadas e que nós precisamos ir até o sacerdote e confessar os nossos pecados, porque quem perdoa não sou eu, quem perdoa é Cristo através de mim. Eu sou apenas um instrumento dele, para que a graça dele seja de novo derramada sobre ti. Tem um cântico que eu deixei para o nosso momento de oração, que vai falar desse derramar do Senhor sobre cada um de nós. Que você possa se colocar na presença do Senhor nesse instante e não olhar para a morte nesse momento, mas olhar para a vida. O que você tem feito da tua vida? E até mesmo você tem gasto a sua vida também um pouquinho para as coisas de Deus? Você tem doado para as coisas de Deus? Ou você tem pensado só em você, em ter, em ganhar, em acumular? Encontrei-me com Jesus num jardim. Que seja o teu encontro nesse dia de Nunca hoje. vi nada tão lindo Esse assim. encontro com o Senhor é lindo. Minhas dores entreguei em suas mãos. Entrega as suas dores ao Senhor. E Jesus foi
um agora, orando em casa, Senhor. Porque delas só saíram amor. Das feridas do Senhor, das marcas do Senhor, só saíram amor. Deixa o amor de Deus ser derramado em você agora. Deixa de ser tão chagado e feio. Foi por você. Por isso sinta-se amado. Sinta o amor de Deus no teu coração nesse instante. Sinta a graça de Deus. E o amor de Deus cura a sua dor. O amor de Deus te cura. O amor de Deus te renova. O amor de Deus te santifica. Irmãos, deixa o amor de Deus inundar teu coração nesse instante. Deixa o amor de Deus inundar o teu coração. Deixa o amor de Deus inundar a tua vida. Fecha teus olhos, se coloca na presença do Senhor. Depois você pode ouvir essa canção, que o nome dela é Foi por Amor, dos Anjos de Resgate. Você possa ouvir e deixar o amor de Deus inundar o seu coração. Deixa o amor de Deus inundar o seu coração. Deixa o amor de Deus inundar a tua vida. Eu vou colocar a música mais tranquila para a gente orar. E depois você ouve a outra que fala desse amor de Deus, que foi por amor que Ele se entregou na cruz. Que você não rejeite esse amor de Deus. Que você não olhe para os teus pecados, para os teus erros, mas que você olhe para o Senhor. Que você olhe nesse instante para o Senhor, para a graça de Deus. Que você nesse instante deixe o Senhor derramar, que você deixe o Senhor derramar o amor no teu coração. Que você não seja como alguém que perdeu o olfato, como alguém que perdeu o paladar, que perdeu a audição, que perdeu a visão, que perdeu o tato, que perdeu a sensibilidade. Mas que você nesse instante se abra à graça de Deus, que você se abra ao amor de Deus, que você se abra agora à ação do Espírito Santo na tua vida e possa dizer: Espírito Santo, me toca nesse dia de hoje, nesse dia do Senhor. Eu quero me alimentar da tua força, eu quero me alimentar, Senhor, da tua palavra. Eu permito, Espírito Santo, que tu venhas remexer agora no meu coração, que tu venhas agir no meu coração, que tu venhas agir nos meus ouvidos, curando toda esse problema meu de audição, não só espiritual, talvez físico. Para você que tem problema nos ouvidos, vai pedindo ao Senhor que o Senhor te cure fisicamente, mas que te cure espiritualmente, que você tenha desejo de ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor cure os teus olhos nesse instante. Se você tem problemas nos olhos, diz: Senhor, toca meus olhos nesse instante, Senhor, toca minha visão, mas toca também, Senhor, para que eu tenha visão espiritual, para que eu olhe, Senhor, nas coisas e eu perceba, Senhor, a tua presença na natureza, nos irmãos, que eu seja agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem colocado na minha vida. Oh, Senhor, toca meus lábios, Senhor, e me purifica, Senhor, de tantas palavras impuras, de tantas vezes, Senhor, que eu falei de tantas coisas e não falei de Ti, e não falei da Tua palavra, e não falei da Tua graça, e não falei da ação do Teu Santo Espírito, e não elevei louvores a Ti. Mas nesse dia toca os meus lábios, Deus. Toca, Senhor, e toca todo o meu ser, Senhor, nesse instante, para que eu perca a minha insensibilidade diante da dor dos meus irmãos, diante, Senhor, do sofrimento, Senhor, do outro, mas que eu seja sensível, Senhor, sensível à Tua palavra. Coloca, Senhor, essa sensibilidade em mim, Senhor, e me enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Me renova nesse dia de hoje, me cura e me salva. Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa curtir aí. Tem um povo que acompanha todo dia, mas eles não curtem. É o povo teimoso. É para que chegue a outras pessoas. Porque quanto mais curtidas tiver, mais para outras pessoas o vídeo vai chegar, gente. E que você possa se inscrever também no canal, para que a gente possa fazer ao vivo. Tô doido para fazer ao vivo com vocês, mas vocês estão devagar. Gente, Deus abençoe. Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.